Fala, amigos que acompanham o futebol, os esportes, você que chegou aqui no canal do YouTube, David Xavier, grande abraço a você. Estamos em tempo aí de Eurocopa, de Copa América, né? Já numa preparação aí para a Copa do Mundo, que será no final do ano que vem, 2022, né? No final do ano que vem, por conta do calor lá que faz no Catar. Então mudou um pouco essa questão cultural de toda a Copa do Mundo ser no meio do ano. Na próxima edição da Copa do Mundo, Catar 2022, a Copa do Mundo será de novembro a dezembro, de 21 de novembro a 21 de dezembro, por conta da condição climática, do alto calor que faz no Catar. Mas antes disso, temos aí então neste meio de ano de 2021 a disputa aí simultânea, né, da Copa América com a Eurocopa. E recentemente, até perguntado numa entrevista coletiva, o lateral Danilo da seleção brasileira foi indagado sobre essa questão e disse que não é necessário, né, ter o Brasil ter amistosos, ter jogos contra seleções europeias. Olha, é claro que foi um discurso absolutamente político, né? Político para não desestabilizar o ambiente interno da seleção brasileira. Mas vamos parar e analisar alguns pontos, porque os maiores adversários do Brasil, sem dúvida, são os adversários europeus, né? Do forte futebol europeu. O Brasil foi campeão em 2002 contra a Alemanha, né, no jogo duríssimo, perdeu para a França em 98, campeão contra a Itália em 94. Uma pesquisa rápida até de cabeça aqui, a última equipe fora da Europa que deu trabalho para o Brasil nos anos 90 foi a Argentina, que eliminou a seleção brasileira em 1990, né? Naquela jogada que o Maradona fez e que ninguém matou a jogada ali no meio campo e ele conseguiu dar o passe lá pro Canidia, que driblou o goleiro Tafarel e conseguiu fazer o gol eliminando a seleção brasileira na Copa de 90. Desde então, campeão do mundo em 94 contra a Itália, perdeu a final em 98 para a França, ou seja, todas as equipes europeias. 2002 novamente vem contra a Alemanha sendo campeã. Além disso, já tinha tido trabalho contra Bélgica em 2002, contra a Inglaterra, contra a Turquia, enfim. Esses e outros campeonatos e outras Copas do Mundo mostram sim que o Danilo está errado, né? Que o Danilo fez um discurso absolutamente político. Se o Brasil não tiver a necessidade de fazer jogos fortes contra fortes seleções europeias, vai ganhar de quem? Em 2006 foi eliminado pela França, mas aí, claro, tem a questão de toda a bagunça que foi efetuada nos treinamentos da seleção brasileira, não foi levada a sério, não tinha uma grande concentração. Tinha time para conquistar aquela competição, quem não se lembra do quadrado mágico, né? O Ronaldinho, o Ronaldo, o Adriano e o Kaká, uma das grandes seleções, pelo menos em nome, que foi formada pelo Brasil e que não deu certo por conta da bagunça que a dona CBF fez nos treinamentos da seleção brasileira, com a falta de concentração específica para a disputa da competição. Né? Em 2010, ainda teve a eliminação para a Holanda, que o Brasil jogou muito bem o primeiro tempo, né? E era um time bem armado, até, mas faltava a questão da qualidade. Quando precisou disso, acabou tomando a virada da Holanda e foi eliminado. E naquela oportunidade de 2010, ainda teve um jogo contra a Costa do Marfim na fase de grupos, que foi um jogo duro, foi um jogo complicado e mesmo assim o Brasil venceu na prática com folga. Né? Em 2006 ainda teve o jogo contra a Gana nas oitavas de final, se não me engano, que também foi muito tranquilo o jogo para a seleção brasileira, ou seja, escolas africanas de bom futebol, mas que não batem de frente com a seleção brasileira. E o Danilo falou que é interessante, eu pego esse gancho até porque o Danilo falou que é interessante o Brasil ter amistosos com seleções de outras escolas. Danilo, desculpa aí, cara, mas a África há tempos não vem com fortes seleções, então não faz frente ao Brasil. A Ásia, a mesma coisa, né? Em 2006 o Japão caiu no grupo do Brasil e o Brasil venceu por 4-1, com
com muita tranquilidade, né? Sem falar de Coreia do Norte em 2010, que isso aí é carta fora do baralho, né? Só a classificação da Coreia do Norte já foi um ponto fora da curva, então o jogo que foi feito era realmente para o Brasil ganhar, apesar de todas as dificuldades, né? Uma equipe que se fechou muito bem, mas por conta do alto número de jogadores que colocava dentro da área, né? Às vezes fazia linha de 5, era o 5-4-1 na maioria das vezes. O Brasil ainda tomou um gol da Coreia do Norte, mas enfim, na ordem natural das coisas, o Brasil acabou vencendo. Em 2014, aí que realmente começam algumas situações de declínio do futebol brasileiro. Nem vou citar a questão do 7-1, mas na fase de grupos ainda, o Brasil já se mostrava que era um time que não estava bem armado, né? E que no que eu chamo de piloto automático, o Brasil ganharia os seus jogos, mas quando enfrentasse uma equipe de mais poder técnico, de mais força física e de mais organização tática, como veio a Alemanha, iria sucumbir. O time foi mal armado desde o início da competição. Teve um jogo com uma escola africana que foi Camarões. O Brasil jogou mal e venceu por 4-1. O Brasil mostrou muitos erros, principalmente de compactação, deixava muitos espaços, tinha dificuldade de criação e venceu mesmo assim a seleção de Camarões por 4-1. Muito pela falta de qualidade técnica da seleção camaronesa e também de qualidade tática, né? Também era um time muito fraco que não conseguia se fechar nos seus aspectos táticos e deu muitos espaços para o Brasil que, num pouquinho de qualidade que os jogadores mostraram, conseguiu fazer essa vitória por 4-1. Na Copa de 2018, eu estou pegando os exemplos de Copa aqui porque é o mais importante. Eu vou chegar daqui a pouquinho a falar de Copa América e de Eurocopa. Na Copa de 2018, o algoz do Brasil foi a Bélgica, que já tinha dado trabalho para o Brasil no pentacampeonato, né, em 2002. Foi um jogo muito duro contra a Bélgica naquelas oitavas de final em 2002. E mais uma vez um jogo duro contra a Bélgica em 2018, que culminou aí na eliminação brasileira. E o time também estreou contra a Suíça e teve muitas dificuldades. A seleção da Suíça, que é uma seleção organizada, não é uma das grandes seleções europeias, mas é uma seleção organizada e deu muito trabalho para o Brasil naquela Copa de 2018. Então a gente percebe que o Danilo está errado, sim. O Brasil precisa sim de amistosos contra essas seleções, essas fortes seleções europeias, para ver o parâmetro que o Brasil vai enfrentar numa Copa do Mundo e o que precisa evoluir. Até porque, sejamos coniventes e convenhamos, Copa América é uma ilusão, né? É Brasil e Argentina e o resto é resto. O Uruguai tem um bom time, mas também vem capengando, né? Um time que dá trabalho, é um time... A questão é ser competitivo. As dificuldades que o Brasil encontra aqui na América do Sul são enfrentando equipes competitivas, como o Uruguai, como o Chile. Mas sempre o Brasil se sobressai. Assim como a Argentina tem as suas dificuldades competitivas contra essas equipes, mas a qualidade técnica fala mais alto. Tanto que Brasil e Argentina, mesmo a Argentina não jogando um bom futebol, um futebol tão convincente, e o Brasil mostrando que é muito superior a todas essas equipes do futebol sul-americano, salvo algumas raras exceções, talvez o Uruguai, a própria Argentina, por ser um clássico, né? Mas são o Brasil e a Argentina são as duas equipes que mandam no futebol sul-americano e com disparidade, principalmente o Brasil. A gente pega os jogos da Eurocopa, claro que tem algumas equipes que são de menor expressão, como a Macedônia do Norte, que foi para a sua primeira Eurocopa, que o Pandev foi já com uma idade avançada e anunciou a sua aposentadoria nesse último jogo da Eurocopa. Existem sim algumas situações que serão de qualidade técnica muito disparadas, né? A Macedônia, óbvio que não iria classificar, como tem alguns exemplos aqui no continente sul-americano. Mas de maneira geral, a competitividade da Eurocopa ela está muito forte, né? As seleções favoritas, fortes, com bom trabalho na Europa, elas vêm muito forte. A Bélgica, a Inglaterra, são seleções absolutamente competitivas. E é esse o parâmetro que o Brasil deve ter. Os jogos da Copa América são absolutamente chatos para a seleção brasileira, porque há uma disparidade muito grande. O Brasil
tem muita tranquilidade para dominar o jogo, apesar de ainda estar fazendo, em algumas situações, jogos tecnicamente muito abaixo do que nós sabemos que o Brasil pode render, né? Mas de maneira geral, os jogos da Copa América estão sendo muito chatos, principalmente acompanhando os jogos do Brasil, por conta dessa disparidade que há entre o Brasil e as outras seleções aqui do continente sul-americano. Uma outra questão é que a Europa ela se fechou tanto também no futebol que foi criada a Nations League, né? A Nations League nada mais é para dar maior competitividade, porque pensando nisso, na falta de competitividade do futebol asiático, do futebol africano e da maioria dos times do futebol sul-americano, salvo Brasil e Argentina, a Europa viu que precisava se fechar, fazer um torneio entre as melhores seleções europeias para continuar com esse ritmo forte de competitividade. Coisa que aqui no continente sul-americano, eu não digo que é impossível fazer, mas é difícil fazer. Você vê que a Copa América ela tem seleções convidadas, algumas seleções até não vieram para essa disputa de Copa América por conta dos casos de Covid-19, não só no Brasil, mas no continente sul-americano, que ainda permanecem muito fortes. Algumas seleções europeias até foram convidadas, mas trariam para cá uma equipe alternativa, um time sub-23, um time sub-20, enfim. Mas a dificuldade da seleção brasileira é essa sim, contra as maiores seleções europeias, o parâmetro tem que ser esse, até porque se ficarmos vivendo de eliminatórias, de Copa América, nós vamos pelejar muito para ganhar uma outra Copa do Mundo, que esse é o sonho da seleção brasileira, de todo torcedor brasileiro, e é onde a seleção brasileira tem que pensar. Copa América é uma obrigação vencer, né? Se não vencer, tem que perder jogando bem, não perder entregue, como foi a Copa América de 2011, que o Brasil tinha perdido lá pro Paraguai. A época comandada ainda pelo Dung não jogava bem, né? Essa seleção, dentro dos parâmetros sul-americanos, joga bem, tem um bom nível de competitividade, mas nós só saberemos e entenderemos como vem o nível de força física, tática e principalmente técnica da seleção brasileira quando chegarmos lá na Copa do Mundo. Então, analisem esses últimos resultados de Copa do Mundo, né? O que aconteceu, por exemplo, de 2014 para cá, né? Em que o Brasil começou numa primeira fase muito boa, mas com seleções abaixo do nível de competitividade. Quando enfrentou a Alemanha aconteceu o que aconteceu, em 2018, começou num parâmetro muito regular, tendo dificuldades contra a Costa Rica, contra a Suíça, e depois acabou perdendo para a Bélgica. Então, não digo que nós não somos ainda os melhores do mundo, porque temos 5 Copas do Mundo. Mas a Alemanha vem chegando, a Itália vem chegando, a Bélgica vem se fortalecendo, né? A Holanda vem sempre forte. Então não dá para viver só da Copa do Mundo lá de 2002, que quem viu, viu, e quem não viu vai demorar muito tempo para ver um outro título de Copa do Mundo da seleção brasileira. Tá certo? Analisem essas questões. O futebol se nivelou muito e sim, o grande parâmetro do Brasil tem que ser as fortes seleções europeias. Copa América é enganação, é ilusão. A Copa do Mundo é o que vale e as seleções europeias são as que têm mais força. Valeu, se você concorda, deixa o seu comentário aí, deixa o seu curtir, ajude o canal e esperamos voltar aí em uma próxima oportunidade. Valeu, um grande abraço e até a próxima.